O presidente Lula sancionou sem vetos a lei que favorece o réu quando houver empate em julgamentos na esfera penal. De acordo com a lei sancionada, deverão ser adotadas as decisões mais favoráveis ao réu em caso de empate de votações nos julgamentos, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Pela lei, para a condenação do réu, as decisões das turmas no STJ ou no STF precisarão do voto da maioria absoluta. Vamos ao debate. Caio, réu favorecido em caso de empate, avanço ou retrocesso? Ambos, Leandro. Eu te falo por quê. Bom, é um avanço no sentido de que havia aí jurisprudência divergente sobre essa matéria e, de certa forma, essa nova lei, ela unifica esse entendimento e pacifica, vamos dizer assim, a aplicação da lei. Por outro lado, eu vejo com alguma preocupação alguns pontos do projeto aí que foi sancionado pelo presidente da República. O principal deles você mencionou agora no enunciado, que em relação a prevalecer, vamos dizer assim, a tese da defesa, quando há empate, isso faz sentido porque, de certa forma, é inspirado no princípio da presunção de inocência. Até aí, tudo bem. A questão é que exige-se aí maioria absoluta para a condenação. O que isso significa? Que a gente está tratando, nos órgãos colegiados, da metade dos seus integrantes mais um. Portanto, naqueles casos de ausência, de vacância, muitas vezes não será alcançado o quórum suficiente para a condenação. Então, aqui não se trata de, numa situação de empate, prevalecer a tese da defesa, alinhado aí ao princípio da presunção da inocência e ao arcabouço jurídico brasileiro. Não. Aí, de fato, é um benefício ao réu por uma questão circunstancial. Então, nesse sentido, eu acho que é um retrocesso, mas também, de novo, isso tudo dentro de um contexto de uma legislação que tende a beneficiar aqueles que estão sendo acusados aí por crimes. A gente já discutiu isso amplamente, quando a gente fala em progressão de regime, quando a gente fala em primariedade do réu, quando a gente fala nas súmulas do STF sobre despenalização, desencarceramento, sobre, enfim, abolicionismo penal, todas essas coisas. Tudo isso parece estar sendo pensado e engendrado para promover a impunidade. Então, esse trecho especificamente, exigindo a maioria absoluta para a condenação, me parece um pouquinho exagerado, mas é dentro da linha jurídica do governo de turno e das forças políticas que estão atuando com preponderância no Brasil. Zé Eduardo, na sua avaliação, avanço ou retrocesso? Avanço, e eu vejo, com todas as vênias, como nós falamos em direito, um equívoco na análise do Caio. O artigo 615, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que é de 1941, portanto, ditadura Vargas, nenhum esquerdista, dizia o seguinte: havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou Turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Ou seja, desde 1941, esse princípio já foi incorporado ao Código de Processo Penal. Onde estava o problema? O grande problema reside no fato de que, não em primeira e segunda instância, mas nos recursos para os tribunais superiores, há uma lei específica, que é a Lei 8.038 de 1990. Esta lei, ao tratar especificamente do recurso especial, do recurso ordinário, não do resto, isso está desde 41 assentado, previu regra específica, em que ela dizia que o habeas corpus teria, em caso de empate, uma situação favorável ao réu. Então, desde 1990, também no habeas corpus se colocava isso. Só que isso comportava uma leitura contrária, aplicável ao recurso especial, ao recurso extraordinário. Qual era? A de que só no habeas corpus isso se colocava.
E então nós tínhamos uma grande incongruência sistêmica. Na segunda instância, nos tribunais, prevalecia a regra do Código 41, que não foi feito por nenhum esquerdista, ditadura Vargas. Depois, em 1990, afirmava-se a regra do habeas corpus, não era uma constituição jurisprudencial, é regra legal, que foi reafirmada pelo Regimento Interno do Supremo, artigo 146, parágrafo único. Ou seja, que valia para o habeas corpus. Olha, vejam que coisa curiosa. Vale para o habeas corpus e não vale para outras situações recursais, inclusive para o próprio recurso em habeas corpus. Vejam que paradoxo. Eu tenho uma decisão em habeas corpus, faltando... eu tenho, em caso de empate, uma decisão favorável. Se eu tenho um recurso em sede de habeas corpus, ele não seria decidido assim, na mesmo tipo de ação. Isso era uma incongruência e mais isso dava muitos problemas nos tribunais. Havia magistrados que defendiam a aplicação do voto de desempate, que é aplicável na matéria civil. Havia quem sustentasse e tem que chamar um juiz de outra turma. Isso trazia gravíssimos problemas. Por que trazia graves problemas? Porque se vai alguém que não estava assistindo julgamento julgar, eu tenho que repetir sustentações orais, eu tenho que refazer toda aquela parte do julgamento para que um vote. E isso pode implicar, inclusive, numa situação de prescrição da ação em favor do réu aí definitiva. Então, o que fez agora a legislação que foi sancionada pelo Lula? Harmonizou-se tudo. Ou seja, aquilo que era aplicável aos tribunais de justiça desde 1941 passou a ser aplicado aos recursos especiais e recursos extraordinários. Ou seja, deu-se harmonia. E uma harmonia em defesa do quê? Do princípio indúbio pro réu, que, repito, não é uma criação de esquerdistas atuais. No Brasil, está lá afirmado no Código de Processo Penal desde 1941, Estado Novo. Senhores, nosso tempo acabou. Agradeço pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma